Jornal Band Cidade. Oferecimento Casa da Homenagem. Brindes, gráfica e personalização. 3214-9040. Acontece até o dia 6 de agosto a Exposição Agropecuária de Araguari. Em uma única noite com leilões, a organização está prevendo uma arrecadação de mais de R$2 milhões. Seleção brasileira de vôlei vence a equipe do Azerbaijão no Sabiazinho. Tirou do quinto set! Vitória do Brasil por 15-12! Mercado do etanol impulsiona a produção de cana-de-açúcar. Essas e outras notícias você confere agora no Band Cidade. Olá, uma ótima noite para você. Muito obrigada pela companhia. Um incêndio de grande proporção atingiu plantações de sorgo e milho na região do Sucupira. As chamas se espalharam rapidamente e os bombeiros tiveram muito trabalho para combater o fogo. A imagem aérea é assustadora. Uma nuvem de fumaça quilométrica que toma conta do céu. Embaixo, uma grande extensão de plantação, pasto e mata, que foi devastada pelo fogo. O local do incêndio é uma fazenda que fica no lado leste da zona rural de Uberlândia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. Nós enviamos 3 equipes de terra, nós fizemos o monitoramento e o combate às chamas em pontos e contamos com a ajuda de funcionários da Fazenda Sucupira, uma vez que o dono ele disponibilizou caminhões-pipa e roçadeiras. O fogo começou no período da tarde, já são mais de 8 horas de incêndio, porém agora em uma proporção bem menor. Eu conversei com alguns moradores da região que não quiseram gravar entrevista, mas falaram como as chamas começaram. E foi durante uma colheita. A máquina que fazia esse trabalho soltou algumas faíscas. Elas caíram na folhagem seca e se espalharam rapidamente por toda a plantação. Alguns fatores naturais ainda contribuíram para a propagação do fogo. No caso aí o vento também, ele aumentou, né, a propagação e a rapidez de propagação de todo esse fogo. Parte de plantações de sorgo e de milho ficaram destruídas. A mata nativa da região também foi atingida. Por causa do incêndio, alguns animais saíram do habitat natural em busca de abrigo. Eles foram para as estradas, o que para eles seria um local seguro por estarem longe do fogo. Mas, na verdade, estão correndo o risco de serem atropelados. Um trecho da ferrovia Centro-Atlântica, uma via importante para o escoamento de grãos da região central do país para o litoral, ficou comprometido. Cerca de 3 quilômetros de linha férrea foram danificadas por causa do incêndio. Os dormentes, que são essas peças de madeira que cruzam a linha, ficaram danificadas e o fogo continua neste momento. O transporte foi totalmente interrompido, porque é muito perigoso o trem descarrilhar. Para retomar o transporte de forma mais rápida, um grupo de funcionários da ferrovia passou a madrugada trocando as peças que foram queimadas. O prejuízo do dono da propriedade ainda não foi contabilizado. E nessa ocorrência, nenhuma pessoa ficou ferida. A VLI, controladora da ferrovia Centro-Atlântica, informa que a circulação no trecho de Uberlândia está suspensa e que uma equipe está no local avaliando o impacto. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e as causas do acidente serão apuradas. Um jovem de 19 anos morreu em um grave acidente de trânsito entre uma motocicleta e uma caminhonete. O motorista do veículo estava embriagado e foi preso em Uberaba. O acidente foi registrado nesse cruzamento perigoso no bairro Fabrício. Segundo testemunhas, o jovem Douglas Lavagnoli Cunha, de 19 anos, conduzia essa motocicleta pela rua Carlos Tasso Rodrigues da Cunha e, ao chegar na esquina com a rua Colômbia, foi atingido por essa caminhonete. Com a forte batida, a motocicleta foi danificada e a frente da caminhonete ficou destruída. O jovem foi arremessado cerca de 10 metros e bateu a cabeça contra o asfalto. Uma equipe médica do SAMU compareceu no local e constatou que Douglas teve várias fraturas pelo corpo, traumatismo craniano e morreu na hora. Policiais militares conversaram com o motorista da caminhonete, que confessou ter feito uso de bebidas alcoólicas, fato comprovado após a realização do teste do bafômetro. A caminhonete foi apreendida e removida ao pátio credenciado do Detran.
O condutor embriagado foi preso e levado para a delegacia de polícia civil, onde teve a prisão confirmada pelo delegado de plantão. Posteriormente, ele foi encaminhado para a penitenciária em Uberaba, onde permanece à disposição da Justiça. Um motorista morreu após um grave acidente que aconteceu na MG 230, em Rio Paranaíba. Luciele Melo tem mais informações. Boa noite para você, Luciele. Bem-vinda de volta. Como foi que aconteceu esse acidente? Boa noite, Maria Clara. Obrigada, estou de volta e infelizmente a gente começa com uma notícia triste, né? Esse acidente, na verdade, foi um capotamento. No veículo estavam 2 pessoas, o motorista morreu no local, ele tinha 21 anos e o passageiro de 22 anos sofreu muitos ferimentos graves e ele foi socorrido e foi levado ao hospital regional que fica em Patos de Minas. Por coincidência, este motorista já tinha sofrido um outro acidente 2 anos atrás, neste mesmo local, quando uma mulher de 27 anos perdeu a vida naquele mesmo local onde aconteceu esse acidente hoje. O passageiro que nós estamos falando, de 22 anos, ele sofreu politraumatismo e deve passar por vários procedimentos médicos, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária. Infelizmente, uma morte registrada na manhã de hoje. Maria Clara. Muito obrigada pelas informações, Luciele. E confira agora o giro de notícias da nossa região. 2 acidentes em rodovias que cortam Uberaba deixaram 3 pessoas feridas. O primeiro foi registrado na BR-050, na área urbana de Uberaba. Um homem dirigia esse carro e tinha uma pessoa como passageira. Ele perdeu o controle do veículo, bateu na mureta de proteção que divide as pistas e capotou. O carro parou com as rodas para cima. Os ocupantes ficaram feridos e foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento São Benedito. Na BR-262, um motorista ficou ferido após o tombamento de uma carreta. Ele perdeu o controle do veículo que estava carregado com cal. A carreta saiu da pista e tombou. O motorista teve ferimentos leves e foi socorrido por uma ambulância da concessionária que administra a rodovia e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Sacramento. Um casal suspeito de envolvimento na morte de um homem espancado se apresentou à polícia e foi liberado logo em seguida. O homem é suspeito de ter espancado Geraldo Dirceu, de 57 anos, no bairro Pontal, na última terça-feira, alegando que a vítima tinha feito gestos obscenos para a esposa dele. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu horas depois de dar entrada no hospital. O homem foi velado e sepultado em Uberaba. Familiares de Geraldo alegam que ele não cometeu o assédio e foi morto por engano. O caso continua sendo investigado pelos policiais civis. Uma casa pegou fogo em Uberlândia. Mãe e filha estavam no imóvel. O corpo de bombeiros foi acionado e apagou o fogo que destruiu uma geladeira. A suspeita é que o incêndio tenha começado por causa de uma vela acesa. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Mulheres vítimas de violência física, sexual ou mental têm 8 vezes mais risco de morrer. É o que aponta uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde. A pesquisa foi baseada em notificações feitas pelo Sistema de Saúde em unidades de todo o país. Os dados coletados entre 2011 e 2016 apontam que as brasileiras vítimas de violência têm um risco de mortalidade 8 vezes maior que a população feminina em geral. O estudo também mostrou que as mulheres representam 70% das vítimas de violência que buscam pelos serviços públicos de saúde. Estas mesmas mulheres informaram que as agressões, na maioria das vezes, acontecem dentro de casa e que em 28% dos casos essas cenas se repetem com frequência. Desde hematomas, cortes, lesões, até lesões irreversíveis, podendo chegar até o óbito, além de outros impactos na saúde mental, como depressão, ansiedade, tentativa de suicídio. Nos primeiros 6 meses deste ano, a Polícia Civil de Minas Gerais já registrou 64 feminicídios no estado. O caso mais recente foi o de Tereza Cristina Pérez, de 44 anos. Ela e o filho voltavam da academia quando foram surpreendidos pelo homem, que esperava os dois com uma arma. Paulo Henrique da Rocha matou mãe e filho, mesmo tendo 13 ocorrências registradas e medidas protetivas em andamento. Nesta mesma semana, o assassinato de Cleide Maria Gomes, de 54 anos, em Santa Rita do Sapucaí, também deixou a população assustada. Ela foi esfaqueada pelo namorado quando ia para o trabalho.
Preso, o homem de 69 anos disse que no momento do crime, os dois discutiam por conta de ciúmes. A pesquisadora da Faculdade de Medicina da UFMG destaca que o problema vai além da segurança e tem de ser encarado como problema de saúde pública. É preciso um investimento de orçamento, né? A gente está falando de dinheiro para manutenção, para melhoria, para qualificação dos profissionais que atuam nessa rede de enfrentamento e de atendimento às mulheres vítimas de violência. É necessário um investimento em diversos setores e que eles estejam articulados e trabalhando junto para o enfrentamento desse grave problema. No próximo bloco tem nosso quadro de agronegócios e você vai ver como estão os preparativos para a exposição de Araguari. Eu volto já. Todos os domingos, o Triângulo da Sorte muda a vida de muita gente em nossa região. Eu sou o Zé Valdir aqui de Uberlândia e ganhei no Triângulo da Sorte. E neste domingo pode ser a sua vez. Compre o Triângulo da Sorte, que tem uma caminhonete S10 só no quarto prêmio. E mais. No primeiro e segundo prêmio, R$10 mil em cada. No terceiro prêmio, Fiat Mobi. E no quarto prêmio, uma caminhonete S10. Isso mesmo, uma S10. Mais 10 prêmios de R$1.000 cada. Você pode ajudar a Pai Brasil cedendo o direito de resgate e concorrendo a valiosos prêmios. Pingril, para todas as ocasiões. Pecuarista, se você precisa de um tronco eficiente para contenção e pesagem dos seus animais, então você precisa de troncos Triângulo. Tronco americano, produzido com madeira de lei, com opcional de barras de pesagem para o manejo eficiente em contenção e pesagem de gado no campo. Projetamos, executamos e instalamos. Todo o processo de construção é realizado na fábrica na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Todas as peças são produzidas na própria fábrica, inclusive as ferragens. Troncos Triângulo, feito com madeira nobre, material de primeira qualidade para a sua tranquilidade no campo. Entre no site, conheça toda a nossa linha de produtos e faça sua compra via e-commerce. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Agronegócio. Começa hoje a exposição agropecuária de Araguari. O evento vai até o dia 6 de agosto e deve reunir milhares de visitantes. Foram 2 anos sem que a Feira Agropecuária de Araguari fosse realizada. O Sindicato Rural do município decidiu chamar alguns parceiros e organizar a 50ª Expo Araguari. Serão 50 expositores que vão mostrar o forte da cidade, que é o agronegócio. A festa, que começa nesta sexta-feira, vai até o dia 6 de agosto. Por dia são esperadas 5.000 pessoas. O pessoal que está vindo aí, que está postando, nós temos aí hoje a parte de energia fotovoltaica, nós temos alguns maquinários, nós temos veículos, então tem muita coisa interessante. Os empresários querem aproveitar a feira para mostrar as novidades no ramo de máquinas, implementos, veículos e tudo que pode levar conforto e aumentar a produção. Quando se fala em negócios, esse aqui é um dos principais setores da feira. Em uma única noite com leilões, a organização está prevendo uma arrecadação de mais de R$2 milhões. Aqui também vão estar os animais mais premiados em feiras em toda a região. O Gaspar Nogueira é o tratador de um desses animais campeões. O Geto, esse touro Nelore, recebe todo o cuidado. Afinal, é um colecionador de troféus. Na semana passada, um irmão do Geto foi vendido a R$27 mil. Chama, a gente chega em qualquer lugar, o povo nunca viu o John Nerola andando assim. Logo de cara, logo na entrada aqui, a primeira coisa que eles veem é aqui já no pavilhão, o gado amarrado. Os organizadores investiram também em segurança. 9 câmeras de reconhecimento facial estarão espalhadas na feira. Com dados da polícia, o equipamento identifica em poucos segundos pessoas com mandados de prisão em aberto. É uma plataforma 100% nacional. A Araguari está sendo pioneira na questão do evento, na implementação dessa solução. Durante as noites, os visitantes vão poder curtir o rodeio, boate móvel, atrações culturais,
parque de diversão e 5 noites de shows. Nós fizemos uma grade de shows assim, do público aí que agrada a família, né, do pessoal que agrada todo mundo, voltando a família para dentro do parque. Então a grade de show nossa essa semana, esse evento vai ser, como diz, vai ser show. O mercado do etanol está em plena ascensão. Nos últimos anos, houve um crescimento considerável, já que o combustível é o preferido dos consumidores. Quem lucra são os produtores de cana, que fornecem a matéria-prima. Logo que é entregue, a qualidade da cana é avaliada. O que conta é a quantidade de sacarose presente nela. Atestado isso, começa o processo de moagem. O bagaço é aproveitado para a queima, contribuindo para a geração de energia na usina. Nas caldeiras, é feito o tratamento do caldo, que é usado para a produção de açúcar. E o que resta do produto vai para a destilaria, onde vira o etanol que abastece o seu carro. Somente nessa usina, são cerca de 700 funcionários trabalhando sem parar nesse processo. Temos exemplos de usinas e tem uma série de projetos que inclusive fazem a planta Flex, que produz tanto a partir da cana quanto do milho. Também haverá o espaço para aquelas que produzem, como nós temos exemplo, plantas dedicadas exclusivamente a etanol de milho. Ou seja, é essa pluralidade que o Brasil pode oferecer ao mundo. Cria uma demanda adicional de 18 bilhões de litros de etanol. E o Brasil vai poder suprir parte dessa demanda, tanto com etanol de milho quanto com etanol de cana. A ascensão do mercado do etanol ficou evidente nos últimos 3 anos e hoje o combustível é preferência dos consumidores. O etanol representa 52% do combustível vendido nessa rede de postos. Segundo o diretor, o preço é o maior atrativo. Só 3, 4 anos atrás era o inverso, a gente não tinha esse movimento, o abastecimento era de gasolina. Só que o consumidor começou a enxergar que essa diferença no final do mês de pagar às vezes R$1 mais caro no litro da gasolina contra o etanol, que isso faria diferença no fim do mês na conta do orçamento. Então nesse período hoje nós estamos num período de safra, eu tenho um volume maior de etanol no mercado e isso reflete no preço de compra e enfim, vai direto para a bomba. Agora, a gente entra em dezembro, termina a safra, o preço explode, chega a subir R$1 no mercado. Então é porque eu estou pagando mais caro, então o posto está pagando mais caro da usina, porque ela não produz, lei da oferta e da procura, e enfim, vai refletir na bomba, obviamente. Não é raro encontrar pessoas que tiveram o celular invadido, contas nas redes sociais hackeadas e até cartões clonados. A facilidade da vida digital também coloca em risco a nossa segurança. Por isso é importante tomar alguns cuidados para evitar ser vítima desse tipo de crime. A Isabela sabe muito bem o que é ter a rede social invadida. Há 2 anos, teve o WhatsApp hackeado. Agora foi a vez da sua conta no Instagram. Na época eu desconfiei, faz uns 2 anos, eu levei no técnico e ele confirmou que meu WhatsApp tinha sido invadido. E agora, atualmente, eu tô desconfiada que o meu Instagram também, porque apareceu aqui que eu fui em Araxá e eu nunca fui em Araxá. Recentemente, até o ministro Sérgio Moro foi hackeado, mas engana-se quem pensa que só autoridades ou famosos são alvo dos hackers. Pessoas anônimas também são vítimas. Ter celulares ou redes sociais invadidas é mais comum do que se imagina. Então, assim, é muito comum pessoas normais da sociedade, de trabalhadores que se expõem na internet de qualquer maneira que seja num aplicativo de rede social, seja num site de compras para vender, site de vendas, perdão, para vender alguma coisa, ele vai expor o número dele e com o número exposto, aí há diversas ações para o pessoal tentar realmente fraudar. Mas esse especialista explica que não precisa ser hacker para invadir um aplicativo, pois é algo fácil e muitas vezes as pessoas aprendem até na internet. Hackear dados de celular ou redes sociais é crime. A partir de 2012, com o advento da Lei 12.737, que foi a lei que alterou o Código Penal, em que criminaliza a questão da pessoa invadir com a intenção, com a finalidade de obter informações, dados, obter, adulterar ou destruí-lo também sem a permissão do titular dos dados.
Divulgar as informações de dados hackeados agrava a pena. É importante ficar atento a algumas coisas que indicam que o celular ou aplicativo foi hackeado. O seu telefone começou a ficar lento, ou começou a aparecer pop-up de propaganda. Pop-up é aquelas janelinhas de propaganda. É um indício que provavelmente você está com um vírus instalado. Mas como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. É comum receber mensagens de SMS de números estranhos com um link para você clicar. E normalmente esses links são simulados. Eles tentam colocar uma empresa conhecida no meio, mas se você olhar o link com calma, você vai ver que não é da empresa de forma alguma. Depois do intervalo, o Rony Bentes chega com as notícias do esporte. Você vai ver como foi a disputa entre a seleção brasileira de vôlei e a equipe do Azerbaijão. Hoje, meu recado vai para você que está com a autoestima lá embaixo por causa do seu sorriso. Você precisa conhecer a Oral Unique, uma clínica premium completa que realiza seus tratamentos com a máxima qualidade e segurança. E aqui em Uberaba, quem comanda o time de especialistas da Oral Unique é o Dr. Pedro. Vai daí, doutor! É isso aí, Oscar. Aqui na Oral Unique, nós devolvemos o seu belo sorriso com as famosas lentes de contato. É você, com os sorrisos das celebridades. Ninguém faz melhor que a Oral Unique. Vem! Bayer apresenta Mega Cana Tech Show. Há 11 anos, encontro marcado com as grandes inovações do setor sucroenergético. Palestras com William Vac e Augusto Cury. Apresentação de startups, desafios e perspectivas para o setor. 7 e 8 de agosto em Campo Florido. Mega Cana Tech Show. Apoio Sebrae e Usina Cururipe. Realização Ciamig e Cana Campo. Pequenos momentos são determinantes em nossa vida e ouvir perfeitamente faz toda a diferença. E na Telex Uberaba é muito mais que um aparelho auditivo. É aproveitar cada instante com muito prazer, viver cada segundo com mais qualidade de vida. A Telex possui o primeiro aparelho auditivo do mundo conectado à internet, com atendimento domiciliar e os melhores aparelhos auditivos para você aproveitar o melhor da vida. Telex Centro Auditivo, sede Uberaba. Sua audição é nossa especialidade. Jornal Band Cidade. Oferecimento Casa da Homenagem. Brindes, gráfica e personalização. 3214-9040. O consumidor pode preparar o bolso, é que a energia vai ficar mais cara. Entrou em vigor a bandeira vermelha. A falta de chuvas e a diminuição no nível dos reservatórios faz o custo da energia aumentar. Difícil encontrar na academia algum aparelho que não dependa da energia para funcionar. A iluminação, os ventiladores e os chuveiros engordam a conta de luz, que fechou este mês em cerca de R$ 1.500. Valor que pode aumentar por causa da bandeira tarifária vermelha. A partir de agosto, para cada 100 kWh consumidos, haverá a cobrança extra de R$ 4,00. A gente vai estar aí com um custo médio de R$ 70,00 mês de aumento de conta de luz. A gente tem planos, às vezes, de instalar um ar-condicionado, colocar mais televisores, colocar uma máquina nova na empresa e acaba adiando por causa do custo de operação, que fica bem mais oneroso. A bandeira tarifária vermelha entra em vigor nesta quinta-feira e será cobrada na conta do próximo mês. A justificativa é que já são 4 meses de período seco, de pouca chuva. O nível dos reservatórios nas principais hidrelétricas começa a baixar, exigindo o acionamento das termoelétricas, cujo custo da energia é mais caro. Até agora, as empresas estavam cobrando a bandeira amarela. Será a primeira vez no ano que é cobrada a bandeira vermelha, patamar 1. A sobretaxa ainda pode chegar ao patamar 2, um pouco mais alto. Para a conta não aumentar, o jeito é economizar. O Carlos Eduardo é do tipo que deixa a televisão ligada enquanto trabalha no computador. A geladeira fica no máximo para congelar. 3 banhos por dia, de pelo menos meia hora, ajudam a conta a chegar a R$ 350 por mês. Valor que esse eletricista calcula que pode reduzir 15%, cerca de R$ 50. Com a mudança de hábitos, como por exemplo, a colocação do chuveiro no modo verão,
e substituição das lâmpadas pelas do tipo LED, que são mais econômicas. São pequenas medidas que têm grande impacto na conta no final do mês. Vale a pena mudar o hábito e ter economia, porque no final do mês esse dinheiro vai ser utilizado em uma coisa mais útil. Essa bandeira vermelha aí com certeza vai fazer meus hábitos mudarem aqui. Eu e meu irmão vamos conversar, vamos realmente tentar economizar o máximo que a gente pode aí para não pagar mais, porque a conta já está pesada, né? Chegou a hora de falar de esportes. Ronei Bentes já está aqui com a gente. Boa noite, Ronei. As meninas do vôlei hoje fizeram bonito, né? Boa noite, Maria Clara. Boa noite a todos. Pois é, foi um jogo complicadíssimo, né? A torcida, mais uma vez, lotou o ginásio do Sabiazinho e esperava que a vitória de hoje fosse tão tranquila quanto a de ontem. Mas isso não aconteceu e o Brasil só conseguiu vencer no tie-break. Vamos conferir. O Brasil começou na frente e venceu o primeiro set, mas na segunda etapa o Azerbaijão empatou. Expectativa grande para as duas equipes que buscam fazer uma boa campanha para garantir uma vaga nas Olimpíadas do ano que vem. No terceiro set, o Azerbaijão abriu uma diferença de 6 pontos. A seleção brasileira pediu tempo para se recompor e começou a melhorar o placar. Mesmo assim, o set foi delas. O quarto set começou bem disputado, com muitos empates e desempates. Mas logo depois, a seleção brasileira conseguiu abrir uma distância no placar e venceu, 25-19. A torcida seguia empenhada, fazendo ola ao ritmo das músicas, lentas ou bem aceleradas. Para começar o último e mais emocionante set, as equipes em busca de classificação para Tóquio 2020 continuaram empenhadas e os empates acompanharam a partida até a equipe de José Roberto começar a dar sinais de vitória. E naquele que seria o match point do Brasil, o pedido de desafio do Azerbaijão foi para a tela. O ponto foi deles, mas na sequência o Brasil arrematou 15-12. Resultado final, 3-2 e um passo a mais para as Olimpíadas de 2020. Quinto set, vitória do Brasil por 15-12. Foi no sufoco uma vitória importantíssima da seleção brasileira que chega com força total para a decisão de amanhã contra a República Dominicana. Jogo marcado para as 10 horas da manhã, mais uma vez com o ginásio lotado, apoio total da torcida de Uberlândia em busca aí dessa vaga na Olimpíada do ano que vem, viu? Tá certo, Rony. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro. Nessa rodada tem clássico. O que a gente pode esperar desse jogo entre Cruzeiro e Atlético? É verdade. Cruzeiro e Atlético vão se enfrentar neste domingo às 7 da noite. Os dois times em situações opostas no campeonato. O Atlético entre os 4 melhores e o Cruzeiro muito próximo da zona de rebaixamento e entra em campo abalado pela desclassificação na Taça Libertadores da América, né? O time foi eliminado pelo River. Ou seja, a situação que já não era boa ficou ainda pior. A pressão deve aumentar e é muito importante para o Cruzeiro conseguir um bom resultado nesse final de semana contra o Galo, até porque na próxima semana o Cruzeiro tem mais um jogo decisivo, desta vez pela Copa do Brasil contra o Internacional. Se perder o clássico, aí a situação pode se complicar de vez, não só em termos de pressão da torcida, como também em relação à classificação da equipe no Campeonato Brasileiro, que, conforme eu disse, é muito ruim. O Cruzeiro está muito próximo da zona de rebaixamento. É uma pena, a gente vai ficar na torcida para não acontecer isso, né? Rony, agora vamos falar do Sub-20, né? O Uberlândia. Eles tiveram um tempinho de folga e agora vão voltar a jogar. É verdade, o Uberlândia ficou praticamente aí, mais de 30 dias o campeonato Sub-20, né? O Campeonato Mineiro Sub-20 ficou paralisado e voltou a ser disputado nesta semana. O Atlético já jogou, o Uberlândia joga amanhã às 3 da tarde contra o Coimbra no Parque do Sabiá. O Verdão era o líder do campeonato, mas como o Galo já jogou, o Galo empatou com o América 1-1 e neste momento está
está com o mesmo número de pontos que o Uberlândia Esporte, porém leva vantagem nos critérios de desempate. Então, momentaneamente, o Uberlândia está em segundo lugar, mas se vencer o Coimbra neste sábado, reassume a liderança do campeonato e sacramenta a sua classificação para a próxima rodada para a próxima fase com 2 rodadas de antecedência. Ou seja, o Uberlândia jogando em casa tem tudo para poder vencer e reassumir a liderança do campeonato, viu, Maria Clara? Tá certo, Ronei. Segunda-feira eu te espero aqui para a gente comentar aí os jogos do fim de semana, o vôlei. Um ótimo fim de semana para você e até segunda. Atenção! Em 5 segundos para mais de 100 municípios.